Questão 3. Dado os gráficos abaixo, determine. Letra A velocidade do corpo. E letra B, a função horária da posição. Então, nesse exercício, temos na lista de exercícios dois gráficos. E eu vou fazer um exemplo para vocês descobrirem como é que a gente faz para, a partir de um gráfico, encontrar a velocidade e a função horária da posição. Então, vamos ver o exemplo. Então, aqui temos o eixo cartesiano. No eixo Y, vamos pôr a posição em metros. E no eixo das abscissas, o tempo em segundos. Vou fazer uma escala. E nós vamos pontuar aqui o ponto 0, que é a origem. E no ponto 1, digamos, vou ter um ponto aqui, tempo igual a 0, digamos que o corpo ele vai estar aqui no ponto 1, né? Vai estar a 1 metro. E o outro ponto que nós vamos escolher aqui, então, vai ser em 1 segundo. Aqui a escala 2. 2 segundos. Número 5. E nós vamos ligar esses dois pontos. Então, esta é uma situação, né? Nós temos aqui um gráfico e é necessário, faz-se necessário, fazer a leitura do gráfico. Então, velocidade do corpo. Como é que eu calculo velocidade? A velocidade é dada pelo deslocamento, ΔS, divididos pelo ΔT. Vamos abrir o ΔS em posição final menos a posição inicial. E o ΔT semelhante ao tempo final menos o tempo inicial. Esse zero, ou a letra O que aparece em subscrito, ele simboliza a origem, o começo, tá? Então, por isso que a gente lê posição inicial e tempo inicial. Então, é a origem do sistema, né? Do teu referencial. Bom, olhando para o gráfico, a gente percebe que a gente no tempo igual a zero se encontra na posição 1 aqui o ponto, né? Ou seja, o tempo igual a zero, a posição do corpo é de 1 metro. Então, o S0, a posição inicial, é 1 metro. E nós temos um segundo ponto, que nós podemos fazer a leitura da posição final. Então, nesse segundo ponto, eu tenho a posição de 5 metros. Vou ler a posição sempre no eixo Y, certo? Então, eu sei que na posição de 5 metros ocorre no tempo igual a 2 segundos. Então, a gente pode substituir no lugar do S o 5 e no lugar do S0 o 1. O tempo final é 2 segundos e o tempo inicial vai ser 0. Então, vamos fazer a substituição. Velocidade vai ser igual a 5 menos 1 e 2 menos 0. Fazendo a continha, nós vamos ter 4 no numerador e 2 no denominador. 4 divididos por 2 nos dá 2 metros por segundo. Perceba que eu estou dividindo. Em cima tem a distância, então está em metro no gráfico. Eu vou pôr metro. E no denominador eu tenho segundo, por isso que fica metro por segundo. Ok? Pronto, é a letra A, nós encontramos a velocidade do corpo. É um MRU, então que significa que para qualquer intervalo de tempo do meu gráfico vou ter sempre a mesma velocidade, 2 metros por segundo. Vejamos a função horária. A função horária é dada pela equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. Então, quais são os termos que eu preciso obrigatoriamente substituir? A posição inicial, que o corpo pode começar na origem, no 0, ou aqui como neste exemplo começa no 1, e, obviamente, a velocidade. Tá? Então, esses dois itens a gente precisa fazer a substituição. E aí eu tenho uma função que depende então da posição e ela depende do tempo. Então, é uma função horária da posição. Horária porque eu tenho tempo aqui isolado. Então, vou substituir valores de tempo e encontro qualquer valor para a posição. Então, fazendo isso, nós vamos ter S igual a 1 mais 2t. A posição inicial igual a 1, que nós vimos aqui. O gráfico inicia na posição igual a 1, significa que ele está a 1 metro da origem, certo? E a velocidade que nós acabamos de calcular, positiva. Se a concavidade
do gráfico fosse invertida, fosse para baixo, né, a gente teria velocidade negativa, certo? Então, fica o lembrete que a inclinação da reta nos diz se a velocidade é positiva ou negativa, ok? Forte abraço e até o próximo exercício.